Meus amigos e minhas amigas, o Naquela Mesa Entrevistas está de volta à sala principal do Centro de Cultura Donias Filho. Na ocasião de hoje, nós vamos conversar com Jackson Costa, ator, diretor, roteirista, enfim, uma das mais importantes representações do teatro, da dramaturgia e, por que não dizer, da arte grapiúna. A você que acompanha a TVI, suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TVC, eu estou hoje especialmente muito feliz, recebendo aqui, no espaço sagrado da arte grapiúna e subaiana, um dos mais importantes representantes da nossa cultura. Alguém que leva consigo esse menino grapiúna que foi e continua sendo para as telas do cinema, da televisão, mas acima de tudo, para os palcos do teatro, homem de teatro, que é, há tantos anos, reverberando nacional e internacionalmente. É meu amigo Jackson Costa que está aqui, eu quero agradecer a sua presença. Rafael, meu amigo, eu que sou grato, meu amigo, de estar conversando com você. Maravilha, e assim, gratidão além da sua presença, pela sua trajetória e pela sua contribuição, em todos os aspectos. A gente conversava aqui em off do Aprovado, né, do qual eu fui telespectador fiel e assíduo na minha preparação para o vestibular, e assim, quantas pessoas, quantas mentes estiveram ali em volta, e aí a gente se pergunta, por que acaba, né? Por que um espaço potente como esse não perdura? E você me perguntou isso e eu disse, porque era bom. Então as mídias oficiais, elas tendem a não deixar durar muito tempo para o público, o que é bom e o que pode iluminar, né, a cabeça do público, que é o propósito de Jorge Portugal, quando ele idealizou esse programa, né, que eu tive o privilégio de depois continuar. Perfeito. Jackson, a gente só tem uma pergunta que está no roteiro, por assim dizer. Quem é o nosso entrevistado, ele por ele? Quem é Jackson Costa? Só essa pergunta? Só essa. Filosófica. A mais difícil de todas, né? Assim, eu acho, Rafa, assim, que é mais difícil a gente dizer quem a gente é, né? Quem sabe mais da gente é o povo, né? Você abriu aí falando algumas coisas de mim que eu não sei, né? É você que está dizendo, é o seu olhar, né? Eu acho que a gente, o povo, né, as pessoas têm a possibilidade de enxergar mais a gente, como a gente é mesmo, do que a gente, né? Mesmo sendo eu um descendente de cigano, a minha bisavó, ela veio de Exu, o lugar, a última referência que eu tenho dela, porque eram ciganos nômades, né? Ela veio de Exu, Pernambuco, para cá, passou por aqui pela região cacaueira, numa época que isso aqui ainda era um movimento muito grande de gente chegando de fora, não só os sergipanos que vieram para cá desbravar, né? Mas muita gente por conta do ouro do cacau. Uhum. Ela passou por aqui um tempo, que eu não sei que tempo foi esse, mas a tribo continuou e a minha avó ficou aqui e casou-se com 12 anos de idade com um gajão aqui, certo? Uhum. Aí daí nasceu a minha mãe e os irmãos delas todos. A minha mãe, a única que estudou, saiu de casa contra o gosto do pai dela para poder estudar. É porque emociona. É porque, assim, sempre falar da minha mãe me emociona muito, porque é uma grande guerreira. Eu não estaria conversando com você aqui se a minha mãe não saísse da casa dela contra o gosto do pai para poder estudar. Então, a minha mãe estudou aqui, sempre a gente, assim, de família muito simples, a minha avó morava num barraco de madeira, sendo que o barraco de madeira, quando a pessoa tem um pouco mais de condição, ela consegue comprar uma tira de madeira para tapar o rejunte, o que junta ali as duas, né, tábuas. A minha avó não tinha essa condição, então a casa da minha avó era de tábuas e ficava uma greta entre as tábuas, que quando eu ia dormir na casa da minha avó, que eu gostava muito de ir para a casa da minha avó, ali no bairro Santo Antônio, ela começou a morar ali onde era os primeiros moradores, era um morro ainda, uma zona rural, né? Aí vai favelizando, né? Mas ela teve o privilégio de morar ainda quando tinha pouca gente ali e tudo. E eu gostava muito de ir para a casa da minha avó, quando a minha mãe viajava para São Paulo. A minha mãe sempre gostou de ir para São Paulo. E eu dormia num colchão de capim, sim, no quarto da minha avó. E era luz de candeeiro, de pavio, aquela latinha às vezes de ervilha, sim, de massa de tomate. Aqui na feira a gente comprava muito isso. E o fogareiro da minha avó era uma lata de querosene,
era uma boca só, né? Aquela lata de querosene que tinha um vergalhão aqui, barro, uma boca só. Não sei como é que ela fazia comida para uma infinidade de pessoas, que eram muitos filhos e os netos e os agregados ali. A minha avó fazia essa comida. Então eu gostava muito de ir para ali e ficar ali na casa da minha avó. Eu penso que muito da minha imaginação, claro que eu acho que cada ser humano, cada espírito traz consigo já algum grau, mas muito da minha imaginação vem da casa da minha avó, onde tinha um candeeiro e a gente ficava fazendo aquele cinemazinho de sombra na parede. Essa memória é e essa luz de candeeiro, ela tem muito encanto, né? Muita gente pode ver como uma precariedade, e não deixa de ser. Muita gente vê como miséria, mas pouca gente vê a possibilidade dali ter muito encanto também, ter muita beleza, e eu só conseguia ver a beleza, mesmo com o esgoto aberto passando, rodeando a casa da minha avó. Não tinha um banheiro, tinha um quadrado onde a gente tomava banho, fazia necessidade ali num saquinho e jogava no mato. Então, esse sou eu, entendeu? E eu nunca esqueci essa minha origem cigana, tendo a possibilidade da minha mãe, pelo movimento dela de querer estudar, ela conseguiu uma bolsa na AFEI, uma escola de gente rica, onde estudavam os filhos da elite grapiúna, né? Uma escola muito bem estruturada, uma escola que tinha quadra de esportes, que tinha e ainda tem um teatro de 400 lugares, um teatro maravilhoso, onde eu tive a oportunidade de me apresentar também lá, né? Já quando eu comecei a fazer teatro. Então, assim, dizer quem eu sou, eu estou em busca de saber quem eu sou, de onde eu vim para onde eu vou, que essa é a nossa eterna busca. Mas eu posso lhe dizer também que eu passei a entender melhor quem eu sou quando eu comecei a fazer teatro aqui com o Mário Guzmão e estreei na Praça do Caçoar, ali na Praça Camacan, no dia 8 de fevereiro de 1984, a peça A Feira, de Maria de Luz Ramalho, onde todos nós, personagens feirantes, chegávamos num caminhão antigo, aquele que o motor é ali na frente, né? E o prefeito Baldo Dantas, era o prefeito da época, sentado no chão da praça, com Ritinha Dantas, que era a primeira-dama, sua esposa, que era uma escritora, e as secretarias todas, os secretários ali, sentados no chão da praça, junto com o povo. Você falando de personalidades... Eu vou falando e me emocionando, né? Que tinham esse compromisso com a cultura. Ritinha está nos anais da história da nossa cidade por ter sido a pessoa no governo de Ubaldo e depois na fundação da FIC, já no governo de Geraldo Simões, que mais se preocupou em cuidar do artista local, né? Então é de emocionar mesmo, porque assim, dá saudade desse tempo. Dá saudade, assim, a gente viveu um tempo. Assim, tive a felicidade, aí eu estou construindo aqui na sua pergunta quem eu sou. Tranquilo. Eu tive a felicidade de começar a fazer teatro em Itabuna com um prefeito como Baldo Dantas e uma primeira-dama como Ritinha Dantas. Eu lembro que nós aqui, grupo de teatro, José Delmo, de Buerarema, né? Ramon Vani, Carlos Betão, mas que eu digo Betão, culturalmente você é filho de Itabuna, porque ele começou a fazer teatro aqui, Eva Lima, Alba Cristina, Marco Cristiano, Mark Wilson e tantos outros artistas. Nós tínhamos o privilégio de ir levar a nossa arte para fazer o lançamento do livro da primeira-dama no lugar que tinha sido uma cadeia, né? Que é ali naquela praça ali da Catedral, que foi na administração de Ubaldo Dantas que ele transformou o espaço que era uma cadeia num espaço cultural. As celas onde ficavam os presos passaram a ser salas onde vários artistas não só expunham as suas obras, como também eles trabalhavam ali, funcionava como um ateliê. Então o público, quando entrava ali, ele não só via a obra pronta, algumas obras prontas de alguns artistas, como tinham alguns artistas, a depender do horário que a pessoa fosse, que estava lá também fazendo o seu trabalho ali naquela sala. Você que nos acompanha, veja a potência do que o símbolo nos ensina. A cadeia convertida em sede da instituição cultural do município. E hoje, há alguns anos, a sede da Fundação Cultural entregue à precariedade, ao abandono, com incêndio, saque da documentação, o patrimônio sendo depredado e o município calado, inerte com relação a esse equipamento histórico da gestão cultural, enquanto ele se acaba, ele se
se esvai, a nossa indignação às vezes faz com que a garganta da gente tenha um nozinho assim, sabe, Jacques? Porque a gente está vendo milhões investidos em outras coisas, quando simbolicamente esse espaço, que seria de libertar consciências, fica lá abandonado. E aí fica a reflexão às autoridades culturais do nosso município, para pensar um pouco nisso a partir desse depoimento tão impactante de Jackson e de todos os reclames dos artistas locais que mais de uma vez já foram ali para aquela porta fazer alguns pedidos de socorro. Jackson, você nos orgulha muito porque por onde você passa, você fala do menino Grapiúna. Você fala dos seus companheiros, desse caldo cultural. Vamos ver se eu canto direito uma musiquinha que eu ouvi você dizer lá no podcast. Trabalhei o ano inteiro lutando, resistindo ao sistema, ao sistema só para fazer Feira de Arte em Guararema. O que representou para a cultura da Bahia, da cultura do Brasil, esse período histórico em que Guararema era esse centro difusor da arte? Como é que você chegou lá? Então, foi assim, logo depois da feira, da peça com Mário Guzmão, que nós ensaiamos uma semana só. Mário Guzmão mostra ali também a capacidade dele de pegar um grupo de atores e em uma semana ele montar uma peça de teatro. Alguns já atores com a experiência, o caso de Betão, de Alba, de Eva Lima, e eu fazendo a primeira vez. E outras pessoas mais, tinham mais Fernando Caldas, Noela Estrela, mais alguém, de repente, que eu não estou lembrando, que estava fazendo pela primeira vez. E o talento dele. Aí, logo no momento seguinte, acredito que um mês ou dois depois, teve uma oficina de teatro, né, nesse espaço que Mário Guzmão ensaiou a gente, e aonde eu conheci Ramon Vani, conheci José Delmo, conheci esse povo ali, né? E ali, ao ver Ramon Vani dizer na oficina, a primeira vez, o prosoema para o Ceará, eu fiquei, assim, de boca aberta com aquilo. Como é que ele brinca com as palavras como um malabarista, né, brinca com malabares. Aí eu falei, eu quero dizer esse poema, e talvez seja esse o poema que eu mais tenha dito junto com o Navio Negreiro de Castro Alves. Esses dois poemas é o que mais o povo me pede para dizer. Aí eu conheci aquelas pessoas ali. E logo Zé Delmo me chamou para fazer a peça Cacau Verde ou Nem Tudo que Reluz é Ouro, de autoria dele, que é uma caricatura da região, que você conhece muito bem, o livro e a história. E eu fui fazer o filho do coronel, sendo o coronel Ramon Vani. Aí eu tomei um outro susto com Ramon Vani, na leitura, aquele Ramon Vani, aquele galeguinho de olho azul, magricelo. Gigante, né? Ele, fazendo a leitura, ele fazia o coronel, e aquele coronel bruto, que era uma caricatura, ele, Joana, sua cachorra, brigando com a Eva Lima, que era fazia Joana, e eu lendo aqui, um verde, era um cacau verde ali, como ator, e olhava para Ramon Vani assim, de canto de olho, e falava, o que é isso que eu estou vendo aqui na minha frente? É o primeiro ator que me assusta nesse ofício do ator de passar a ser quem ele não é, né? Passar a ser uma pessoa totalmente diferente dele. E ele sempre, depois que eu conheci Matheus Nastergaile, né, não conheço ele pessoalmente, mas depois que eu vi o trabalho de Matheus, eu consigo ver Ramon na mesma medida. Né? Aquele ator que é capaz de se transformar em várias coisas, né? Não só personagens que tenham uma proximidade com o físico, o physique, que se fala tanto hoje. Ramon se transformava em outros. Aí vem a Feira de Arte de Guararema. Eu fui participar de uma Feira de Arte de Guararema, que é uma coisa fantástica, onde José Delmo, que é essa figura que é como se fosse assim, uma locomotiva, que sai puxando um monte de vagões, né, cada um com uma expressão cultural, que se não fosse ele para sair, para ser esse motor idealizador, né, e mantenedor desse movimento, talvez não acontecesse. E ali a gente via palcos armados em praças ou no pátio de uma escola, nas vezes que eu fui lá, um palco para música, mas também para poesia. Na Feira Livre, aquelas barraquinhas de madeira, de tábuazinhas, assim, aquelas bem precárias, acontecia também a Feira de Arte. Eu lembro que numa das edições que eu fui, chegou um soldado da prefeitura com um cacetete na mão. A gente estava enfeitando a feira de barraca para barraca, a gente botava bandeirolas, aquelas bandeirolinhas de São João,
enfeitando tudo, criando ali um ornamento para poder a feira de arte acontecer dentro da feira, livre, e o cara chegou só com um cacetete na mão, nem arma ele tinha, a arma dele era um cacetete. Ele saiu quebrando as bandeirolas e ele, em nome da prefeitura, que estava dizendo que não era para acontecer a feira ali, ele parou a feira. Então, esse soldado só, ele representa um exército, sabe? E nós não partimos para cima dele com violência, porque a nossa arma nunca foi essa e nem será, porque se partíssemos para cima, um soldado só não ia desfazer aquele movimento. E aí não aconteceu naquele momento, mas depois, em outro momento, aconteceu. E assim eu conheci Zé Delmo, Gal Macuco, Ramon Vani, Gideon Rosa, eu vim conhecer depois, que também é de lá, mas conheci Marcelo Gana e essa turma de Macuco, que quando se junta com a turma daqui, de Itabuna e dessa região, para fazer alguma coisa, sempre sai coisa boa. Sempre sai coisa boa. Eu ia fazer uma pergunta aqui, que era sobre sua versatilidade, mas você já me respondeu, porque trabalhar com essa turma, a versatilidade acaba sendo uma condição que vai se exercitando. Mas eu não vou deixar de fazer essa pergunta, só vou alargar o escopo dela. Você apresenta podcast, você apresenta televisão, você está no teatro, você está no cinema, você está nas telenovelas, você está na direção. Tem o alinhavo do seu talento, tem a inquietação, tem essa verve, tem o que mais? Tem a fome. Não é? A pessoa está com fome, em casa, não tem o que comer, aí vai ali para a Avenida Cinquentenário, bota uma banca, inventa alguma coisa, faz um crochê, inventa um doce que a gente nem sabia que podia existir, ou faz um doce que já existe, e vai se desdobrando para poder aumentar um pouquinho o orçamento, para ver se consegue botar comida na mesa, para ver se consegue pagar aluguel, para ver se consegue pagar roupa. Mas tem Zeca de Abreu, uma atriz que está, né, meio participando de um movimento ali de atores agora em Salvador, ela fala também da necessidade, esse desdobramento, que é a fome, a necessidade é uma fome, né? Quem não tem fome, é assim, tudo bem, o estômago está cheio, mas às vezes se a pessoa não tem fome de conhecimento, se a pessoa não tem fome, ela pode ser uma pessoa meio estagnada, meio que, né? Verdade. Então a fome é uma coisa boa, desde que a gente tenha como suprir essa fome, como alimentar essa fome. Mas aí, você está certo quando você fala que vem de Ramon Vani, que vem de José Delmo, que vem da Feira de Arte Guararema, mas Mário Guzmão era um ser assim fantástico. Primeiro que esse movimento de consciência negra que acontece em Salvador, Mário Guzmão é a cabeça também desse movimento. Isso eu já tive essa resposta de João Jorge, diretor do Lodum, já tive de Vovô, do Ilê, já tive de Carlinhos Brau, já tive de Tom e Matéria, de pessoas que conheceram Mário Guzmão. E Mário Guzmão era aquele cara, aquele ser humano cabeça, que estava sempre preocupado com essa questão da negritude, com essa questão da cultura e tudo mais. Aí Mário Guzmão aqui, Rafa, olha só, aqui em Itabuna, em 1984, quando eu comecei a fazer teatro, 85, 86, até 88, quando eu fiquei por aqui, aconteciam várias apresentações de Mário Guzmão. Eu lembro de uma vez num circo que foi armado do outro lado, lá do lado do shopping, né? Mas mais para o lado daquela quadra que tem lá, né? É onde hoje é a Praça da Juventude. Na Praça da Juventude, parece que tinha um circo armado por ali, que Mário Guzmão colocou num evento que ele dirigiu. Tinha um palco baixinho, tinha uma banda tocando, tinha alguém dançando, tinha uma projeção de imagem e tinha um cara pintando uma tela. E vinha alguém e dizia um texto, ou seja, ele unia essas linguagens todas. Então, tudo que eu faço hoje, assim, que venho fazendo, que eu vejo no palco assim, a possibilidade de botar alguém pintando uma tela, já fiz isso até no programa, apresentando lá, né? Tanto o Aprovado quanto o podcast que eu apresento, pod.com. Tudo isso vem de Mário Guzmão, vem de José Delmo, na Feira de Arte, sabe? Mas essa figura que é o meu primeiro mestre, assim, que é Mário Guzmão, tudo isso ele fazia, assim como, às vezes eu gosto de juntar poemas, de juntar textos, colar um no outro, sem dizer de quem é qual, entendeu? De juntar tudo. Mário Guzmão fez isso quando ele lançou aqui, fazia sempre, mas ele lançou aqui a Antologia da Região Grapiúna, né, um livro muito bonito, com vários poetas daqui, e o lançamento foi na UESC, naquele auditório. Ele levou vários atores e tudo para fazer esse lançamento, e nós sentamos na casa de Mário Guzmão. A Secretaria de Cultura, ele era da Divisão de Cultura, então ele dizia que ele trabalhava mais na casa dele do que lá na prefeitura, no prédio, embora ele fosse lá.
Mas a casa dele, a gente sentava na sala, Mário Guzmão ficava de cócoras ali, ele tinha uma posição que ele ficava acocorado, que pouca gente consegue ficar hoje, ele ficava horas ali conversando, acocorado, e os livros no chão, e ele ia unindo trechos de um poema com trechos de outro poema do mesmo autor, que emendava com trechos de poema de outro autor, e aí ele uniu, fez uma costura, uma coxa de retalho, como ele gostava de dizer, de vários poemas. Quando eu faço isso hoje, tem a fonte, que é Mário Guzmão, né? Então vem daí. Vamos fazer aqui agora uma menção honrosa e também de gratidão ao trabalho que você está aqui fazendo e reconhecimento do nosso querido amigo Jean Costa com o show Feliz, Feliz. Conta um pouquinho para a gente dessa direção do espetáculo, do show do ano passado, o show desse ano, a oficina que você está dando, que é uma contribuição do projeto de Jean, fazer essa divulgação e convidar a turma para prestigiar. Então, eu fico um tempo eu nunca quis sair de Itabuna, sempre gostei de morar aqui por conta dessa Mata Atlântica que nos cerca. E, claro, os frutos dela, que são frutos, tudo que a natureza pode nos encantar. Os poetas, os artistas todos que vivem se inspirando na sombra dessas árvores, né? Nesses rios, nas águas, na fauna e na flora, né? Nunca quis sair, mas Yolanda, quando a gente já namorava aqui, Yolanda, faça vestibular. Eu fiz vestibular para teatro, passei, me assustei, falei, passei em Salvador. E nunca quis sair, mas graças a Deus eu saí, porque a gente sabe a dificuldade que é, né? Fazer teatro em Salvador, em qualquer capital, que dirá aqui. Então, eu nunca quis sair, sofro às vezes, tudo que eu faço lá fora, eu estou aqui lembrando que às vezes eu estou na Rede Globo, aí tem aquela cena que eu sei que vai ser maravilhosa, que vai emocionar, aí eu lembro daqui. Eu penso no povo daqui, é o que me dá mais força para saber que eu sou pequeno e aquilo vai se tornar uma coisa muito grande. Eu me meço por aqui, por esse menino, Gapiúna, da sua primeira pergunta. Então, voltar para cá para dirigir o show de Jean, onde Jean convida alguns artistas, alguns desses que nós já falamos aqui, é voltar para a possibilidade de um encontro com essas pessoas, é muito mais uma celebração, não é? Então, eu me ofereci para dirigir o show de Jean. Eu falei, eu não vou deixar Jean sozinho nessa. Claro. Então, eu me ofereci. Por que eu me ofereci? Me ofereci para dar o suporte para ele, que é uma coisa da minha vida mesmo profissional, mas para estar perto de Zé Delmo, claro, para estar perto de Larissa Profeta, que é uma pessoa de teatro mais nova, que tem um potencial muito grande. Jean consegue unir um Zé Delmo, que é o nosso mestre, assim, né, gigante, com o Marcelo Gane, mas com a Larissa, e tem Zélia Posidônio também. Tem Pedro, filho de Jean, que canta, tem Adilson Nascimento, que também tem uma estrada, tem Emerson Moses, tem Sérgio Sepúlveda. Então, estar aqui é reviver esse ambiente que a gente, de alguma maneira, está meio que trazendo ele para quem está nos ouvindo, né? Pelas suas perguntas, por essa conversa nossa. E aí você não esqueceu de trazer a formação de base, porque a sua oficina representa um pouco isso, né? Tem uma galera que tem uma trajetória, que está inscrita na oficina, mas tem pessoas inquietas que querem estar perto de você, aprender contigo, e eu acho que isso é representativo também, né? Esse programa vai ao ar no dia em que a oficina está acontecendo. No dia 19, no sábado. Então, nós queremos convidar você que assiste para participar do show Feliz, Feliz, no sábado, dia 19. E sábado e domingo nós temos a entrevista, a oficina acontecendo. Né? Que é assim, eu estou trazendo para eles o que eles me deram. Né? Então, é como se fosse um retorno para a fonte. Né? Não vou trazer nada que não seja... que a fonte de inspiração não seja isso aqui mesmo, mas por eu ter passado por alguns lugares, algumas trajetórias, e eu digo que uma oficina de teatro com ênfase na poesia, porque eu quero trabalhar o poema mesmo, que é uma coisa nossa, muito mais do que tantas outras cidades aí. Poucas cidades no Brasil têm essa característica do ator daqui e do poeta de falar os poemas. Perfeito. Já que você está circulando nacionalmente, mas não está desconectado com a realidade da sua região, queria falar sobre política cultural, sobre os avanços com a Política Nacional de Blanc, a Lei Emergencial Paulo Gustavo, com a estruturação desses recursos, que se ainda não são suficientes, já nos livra de um desmonte dos últimos 4 anos, né, que antecederam o governo do presidente Lula. Mas como é que você vê o cenário? Porque no âmbito das telenovelas ou das produções de teatro, no caso
em Salvador, na circulação nacional, tem alguma dificuldade ainda, não é um cenário dos melhores. Para nós aqui na ponta ainda é mais difícil. Qual a leitura que você tem feito desses últimos momentos da política cultural aqui do estado da Bahia, especialmente? E que caminhos você acredita que a gente deve seguir do ponto de vista da organização da classe artística para a gente pensar espaços de construção e de resistência com relação a essa falta de recursos que a gente vivencia e assim, torna as coisas tão difíceis, tão mais difíceis, porque parece que fazer arte, muitas vezes, é uma dificuldade redobrada, né? Essa pergunta aí dá 25 programas para a gente falar sobre ela, mas é uma pergunta, Rafa, muito importante, porque não existe civilização sem cultura, não existe civilização sem educação, né? São duas coisas que estão juntas, inclusive. Quando a educação e a arte e a cultura estão juntas, é um potencial muito grande, né? A gente viveu momentos assim terríveis, né, do governo passado, federal. A gente está vivendo um momento de reconstrução do que foi destruído pelo governo passado, e a reconstrução, ela é muito difícil. A gente leva muitos anos para construir uma cultura e leva, às vezes, um dia ou 2 ou 3, ou talvez uma gestão de 4 anos para destruir o que foi construído ao longo da história, e reconstruir parece que é muito mais difícil do que aquele tempo que se levou para construir. Então, o governo federal está fazendo um trabalho que é muito importante. O trabalho que a ministra da Cultura, Margareth Menezes, está fazendo é um trabalho muito importante de reconstrução. Ela está trazendo coisas que governos anteriores não tiveram, mesmo quando foram o governo do PT, o governo ali de Lula, onde teve Juca e Gilberto Gil, né? Os dois como ministro da Cultura, e no momento de Gil, Juca estava com ele, bem assessorado. Eu tive na casa de Gil com a Margareth, quando a gente esteve lá no lançamento, ela me chamou para dar um auxílio a ela na direção do evento da Lei Paulo Gustavo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E depois nós fomos na casa de Gilberto Gil. E eu percebi uma coisa muito bonita da relação deles dois, uma admiração mútua, né, entre eles, não só como artistas, mas Margareth reconhecendo o lugar por onde Gil já passou com maestria, o Ministério da Cultura, e Gilberto Gil também admirando aquela pessoa. Então eu via, sabe a imagem que eu vi? Gil como um conselheiro de Margareth Menezes, os dois se tratando assim e se entendendo assim. Ganhamos todos nós. Ganhamos todos nós, porque quem tem uma ministra como Margareth Menezes, que é uma mulher negra, que vem da periferia, que é artista, que tem um trabalho social muito grande ali em Salvador, e sabendo que essa mulher chama para poder fazer parte do ministério dela pessoas importantes, né, e ter, não oficialmente, mas ter um Gilberto Gil como conselheiro, mas ter um Fabiano Piúba, né, ali no secretaria, não sei como é o nome, de livro, formação e leitura, uma coisa assim. Tem várias pessoas, e isso é muito importante. Aí você faz a pergunta dessas pontas todas. Todo o governo de estado e toda a prefeitura municipal desse país imenso tem que fazer a sua parte para que esse Ministério da Cultura, vamos dizer que esse ministério é uma grande árvore, um jequitibá, como temos aqui um exemplo da série Jequitibá. E essas prefeituras e governos são essas raízes todas que sustentam essa árvore, mas também são os galhos, e são folhas, e são frutos. Então, se nós temos só a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo como um incentivo ao que acontece na cultura de cada estado e cada país, é bom, mas é muito pouco. Então, isso não sustenta essa árvore em pé por muito tempo. Para essa árvore se sustentar mesmo e dar frutos da cultura, da arte, é preciso que cada governo estadual e cada prefeitura municipal tenha um projeto cultural. Nós sabemos, vamos falar de Itabuna, que eu sou de Itabuna e nós estamos em Itabuna, nós sabemos que há muito tempo Itabuna não tem. Então, a gente vê por que tem tanta violência aumentando nessa cidade, nessa região. É porque as pessoas não têm acesso à cultura, as pessoas não têm acesso à educação. É por falta de fazedores da cultura? Não. É por falta de educadores? Não. É falta de uma política mesmo, municipal, que priorize
os fazedores de cultura daqui de Itabuna, das regiões do entorno, que também atuam aqui, pode ser Borarema, Itajuípe, Camaquã, enfim, Tapetinga, Pirangi, né, hoje Itajuípe. Essa rede, né, de essa cultura rede regional, cultural que é muito rica. Verdade. Então, só precisa de quê? Do suporte. Então, como é que a gente pode fazer com que o trabalho que a ministra Margarete Menezes está fazendo lá em Brasília, como é que fortalece ele? É a gente fazendo a nossa parte aqui, né? Então, você falou ali da sede que foi da FIC, né? Que não é mais ali, que foi uma cadeia e que se transformou numa sede de cultura. Se a gente não fizer essa parte, está sujeito, né, os espaços culturais serem invadidos pela bandidagem. Então é preciso também que os empresários entendam a importância para eles, para uma empresa que tem que tem que pagar impostos, e que as leis, né, culturais, algumas delas existem para que você pegue aquela parte daquele imposto que você vai mandar para um governo federal ou estadual, não sei exatamente como é que funciona essa cadeia, que você pegue parte daquilo e faça um investimento na arte e na cultura da sua cidade, lugar, né? Do seu lugar. Você vai ser coautor disso, o seu nome pode estar, não que seja esse a primeira intenção, mas o seu nome vai ser levado por esses artistas, claro, que vai ressoar na cidade. É bonito quando a população sabe que a empresa tal investiu na cultura, no lançamento de um livro, numa peça de teatro, numa música, enfim, na cultura de um modo geral, né? Então, assim, esse trabalho de cultura, esse trabalho através da cultura e da educação que vai edificar uma cidade. Por exemplo, aqui a gente tem um teatro municipal que está parado, que está sucateado. Aí Caetano Veloso fala que aqui tudo parece que ainda é construção e já é ruína. Nós nem usufruímos ainda daquele teatro, ele já está, se deixar, ele vai virar uma ruína. Então, se vem uma Fernanda Montenegro, vamos usar, ou uma Fernanda Torres, que para mim é a grande luz que bate na cara de todos nós artistas, aquela artista grande, com o pé no chão, que foi indicada ao Oscar sem nem ter ido para lá. Não que não vale a pena ir para lá, fazer cinema lá, como tem muitos atores baianos, amigos nossos que estão lá. Mas ela nem precisou ir lá, ela está falando da sua terra e ela é indicada ao Oscar e tem um pé no chão e de forma brilhante. Se vem uma Fernanda Torres para o Teatro Municipal de Ilhéus, ela nem vem para Itabuna, porque nós não temos um teatro municipal aqui em funcionamento, né? Então, isso cria pontes, né, para a gente atravessar o que precisa atravessar, cria laços, cria essa ligação que é preciso os municípios terem com a política nacional. Então, por exemplo, se Itabuna tem uma feira literária, que só teve uma edição da FIC, se não me engano, acho que não teve duas, da FITA, né? Da Felita. Da Felita, exatamente, que foi Feliciano que fez, né? Felicíssimo. Felicíssimo, Feliciano é outro. Felicíssimo, que eu vim e participei nesse palco aqui, fazendo um espetáculo. Se a gente tem, já é uma maneira de você estar ligado ao Ministério da Cultura, porque uma feira... Vem o recurso. Vem vários artistas de várias... Né? Vem escritores, vem cantores, vem poetas, vem músicos, e a cidade fica... parece um circo, quando o circo, né, de verdade chegava nas cidades, que trazia uma novidade com aquela trupe armada. Então, assim, está em construção, muita gente não entendeu ainda, toda hora está tendo reuniões, está tendo maneiras de tentar incentivar os prefeitos e governadores para que cada um faça o seu papel. Então, se a gente tem uma política cultural em Itabuna, somada com a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, aí potencializa, a gente vai ter mais recurso, a gente vai ter Marcelo Gani gravando disco, a gente vai ter muitos escritores aqui lançando livros, muitos atores fazendo teatro nesse palco, essa plateia cheia. Então a gente pode dizer o seguinte, hoje, como não tem uma política, a gente pode usar simbolicamente esse cenário que você está trazendo aqui, eu sou grato a você, que está de cadeira vazia, isso aqui simboliza a falta né, ele vazio hoje, né, simboliza a falta de políticas públicas para trazer os estudantes para aqui,
para que os professores possam colocar no seu currículo escolar. Vamos lá assistir uma peça de teatro, ou um show, ou uma mesa de discussão sobre cultura popular, sobre literatura, e a gente vai pegar isso e trazer para cá, e pode servir para a nota, já que a nota ela tem, né, o seu lugar na escola. Muito importante ouvir de Jackson Costa, esse representante, né, da nossa arte, da nossa cultura, essas palavras, porque, de fato, a luta dos artistas tem sido nessa direção aqui em Itabuna. O Conselho Municipal de Políticas Culturais tem o nosso reconhecimento nesse processo de reconstrução do Conselho, depois de tudo que foi vivido no ano anterior. Então, é um pouco disso, Jackson. Essa sua avaliação, essa sua análise é de fato, referendando essa luta que aqui tem sido travada. Que existe, sempre existiu, né? Sempre existiu. E tanta gente boa que continua lutando. E eu estou aqui nesse momento com o show de Jean, é para ser mais um nessa luta nossa. Você nunca, mesmo estando lá, sempre esteve aqui, mesmo estando aqui, sempre nos levou para lá. E essa conversa boa acaba ligeiro. Nós só temos alguns poucos, escassos minutos para contar tanta coisa, para contar uma história tão potente, para refletir sobre questões tantas. Então eu queria pedir que desses poemas que você é muito requisitado para fazer, façamos uma homenagem ao nosso querido Ramon Vani. Vamos falar o prosoema? Prosoema, cara. Esse prosoema eu gravei com Carlinhos Brau, né? E aí foi interessante, porque Brau chegou para mim, queria que eu gravasse o Navio Negreiro de Castro Alves, que eu fazia Castro Alves na época, no teatro. Falei, Brau, eu só digo um trecho, mas aí tem um poema que eu vou dizer para você. Eu disse o poema de Ramon, ele falou, é esse. Aí gravei no estúdio da WR com a timbalada, e eles lá no aquário do lado de lá ficaram maravilhados, que eu fiz com ritmo. Esse poema, então, eu quero te agradecer por você me pedir para dizer esse poema, porque quando eu vi Ramon Vani dizendo a primeira vez, eu falei, eu quero dizer esse poema, porque ele é muito bonito. Eu não vivo a tomar banho no Rio Grande do Norte, nem a tomar banho no Rio Grande do Sul, porque eu só vou ao Rio de Janeiro em janeiro. Para que ficar com esse sabor acre das agonias brasileiras e estrangeiras catastróficas universais? Eletronizar a cabeça a Sergipe? Ora, o Colômbia já está de volta à terra. Eu sou daqueles que ama zonas, ama pacas. Das histórias brasileiras, a própria história Alagoas. Ir para o mar, não. Mar tem boca de fome. Eu sou como os matutos do norte do rio Macuco da minha terra. Quando pescam à noite, gritam de suas canoas. Tem piau, baixinho para o peixe não ouvir. Se tem alguém doente na roça, voltam na maca, pá, chega na cidade. Quem é que manda a procissão parar? Parar? O poema? Para quê? Para nada. Paraíba. Respondem ríspidos os coronéis. E não tem Mato Grosso do Norte, tem Mato Grosso do Sul que não respeitem os seus facões. E se não fosse tanta fauna e tanta flora, o Brasil ia. Leia-se Brasília. Eu juro pelo divino Espírito Santo, Rafa, São Paulo e Santa Catarina que não me interessa ser tão rico de possuir as Minas Gerais. Eu prefiro arriar este barco de ideias em qualquer porto seguro, acordar num belo horizonte, ter nascido numa Bahia e pensar mais sobre o povo, porque dele eu nasci. Eu conheço aquele buco-buco, aquele aglomerado de pessoas, meio motins, meio guerrilha de boca e buco-buco, chega a polícia e Pernambuco. Se ficou faltando algum estado, o meu está de graça, mas a culpa foi do território do coronel Fernando de Noronha, Roraima e Rondônia, que entraram neste prosoema, Rafael Gama, Procê Ará. Toca, tins, palmas. Genial, minha Rafa, que coisa linda, porque eu dizendo esse poema agora, eu vi como tem a ver com tudo que a gente conversou aqui, né? Fechou, e assim, você falava aí, eu ouvindo, te vendo, e vendo o Ramon na Praça Laura Conceição, dizendo esse poema na frente da catedral, brincando, tripudiando, um menino maroto, uma dinamicidade de Exu, e ele olhava para trás e a gente via a sede da FIC inteira funcionando, e essa movimentação. Eu quero dizer que Xangô faça justiça. Caô cabeceira. É o ano dele também, né? Você que nos acompanha, naquela mesma entrevista vai ao ar toda terça-feira, às 21h30 e todo sábado, às 18h30, pela TVI em suas multiplataformas, e é sempre feito especialmente para você.